Galera, é o seguinte, eu sabia que isso era uma dúvida recorrente, mas eu não sabia que era tão recorrente. Por isso eu tô vindo aqui conversar com vocês sobre o tema. Afinal de contas, vale a pena trocar o Xbox Series S pelo PlayStation 4 Pro ou, quiçá, comprar o PlayStation 4 Pro ao invés de comprar o Xbox Series S? Eu confesso pra vocês que depois que eu percebi que essa era uma dúvida muito mais recorrente do que o que eu imaginava, eu fiquei muito mais preocupado com a expectativa que as pessoas criam em cima desses consoles do que com o que de fato eles entregam dentro do que foi prometido no período de anúncio deles. E essa preocupação acontece porque hoje em dia o cenário tá realmente muito confuso. A gente tem não apenas um console dentro de uma mesma geração considerando um fabricante, agora a gente tem pelo menos dois consoles. E, gente, é muito importante bater na tecla de que aqui a gente vai falar especificamente sobre o PlayStation 4 Pro. Eu tô deixando isso claro porque o PlayStation 4 Pro não foi o único console que a Sony disponibilizou na 8ª geração. A gente também teve o PS4 Slim. Mas pra cá, a gente precisa se referir especificamente sobre a versão profissional. E eu tô reforçando tanto isso porque o PlayStation 4 Pro nessa conversa vai ter um papel fundamental pra gente desvencilhar todo esse assunto. Porque nós, de fato, vamos precisar falar sobre o Xbox Series S aqui ao longo dessa conversa, mas o que realmente torna todo o assunto um pouco mais denso e até mais confuso é o PlayStation 4 Pro, e isso acontece por inúmeros motivos, mas eu diria que o principal motivo dele deixar tudo tão confuso é o fato dele ser um console aprimorado, ou seja, um console que vem com mais poder do que o console base, o console tradicional, só que não dessa geração, mas da geração passada. E aí, obviamente, a confusão já pode começar a se desenrolar a partir de agora, porque como um console da geração passada está tentando fazer frente com um Xbox Series S e como as pessoas ainda conseguem cogitar uma comparação como essa na hora de decidir a compra. E é por isso que eu vou deixar uma coisa clara logo no começo dessa conversa. Essa daqui vai ser uma conversa baseada inteiramente na minha opinião. Você é o dono do seu próprio dinheiro. Se você decidir que console X vale a pena ou que vale a pena trocar o console Y pelo console X, a decisão é sua porque o dinheiro é seu. O que eu vou tentar passar aqui é um esclarecimento com base na minha experiência com todos esses consoles. Como eu sei que cada pessoa procura o seu console pelo seu próprio motivo individual e as opções que a gente encontra hoje em dia são inúmeras, eu tentei chegar a uma espécie de senso comum do que são motivadores para que a pessoa escolha determinada plataforma. Por exemplo, quem vai atrás do Xbox Series S é motivado pelo custo-benefício dele, pelo preço, aliado ao fato de que ele é um console que se mantém na atual geração. Então é uma forma de você ficar na atual geração de maneira mais econômica. Por outro lado, a gente tem o PlayStation 4 Pro, uma plataforma da 8ª geração, que, diga-se de passagem, foi uma geração que foi massificada com títulos exclusivos de peso da Sony. E justamente esses exclusivos de peso é o que motiva muitas das pessoas a quererem comprar o PlayStation 4 Pro ainda. Então, geralmente, quem está buscando o PlayStation 4 Pro quer ter acesso a essas experiências exclusivas da Sony, junto ao fato de que é um console que oferece mais poder. Então, quem está buscando o PlayStation 4 Pro está buscando também ter acesso a essas experiências com o poder extra do console, com mais resolução ou, quiçá, mais efeitos visuais também. E onde é que as coisas começam a ficar complicadas? Primeiro, na ideia de preço, porque hoje em dia a gente tem uma ideia de que o PlayStation 4 Pro, por ser um console mais antigo e além do fato de que a gente tem o PlayStation 5 em vigência, a gente vai ter um preço muito mais acessível para ele, principalmente porque hoje em dia a gente encontra ele muito mais com compras em segunda mão do que novo lacrado na loja. Depois, um outro fato que ajuda a confundir são as comparações com o Xbox Series S, o que determinado jogo faz no Xbox Series S e o que o PlayStation 4 Pro consegue fazer dentro desse mesmo jogo, o quão equiparáveis as versões desses jogos são entre essas duas plataformas, para a gente escolher o PlayStation 4 Pro, que vai dar acesso aos exclusivos da Sony e também vai ser, teoricamente, um console mais barato. Isso realmente confunde a cabeça. Mas, gente, de verdade, só pra gente descartar esse parênteses aqui antes da gente continuar a nossa conversa, eu não vou colocar esse tipo de informação aqui porque eu não quero prejudicar o trabalho ou a comercialização de ninguém, mas eu me sinto na obrigação de avisar a vocês. Experimentem fazer uma rápida pesquisa do preço do PlayStation 4 Pro, mesmo que seja o console usado, mesmo que seja um console de segunda mão. Depois que vocês fizerem isso, comparem com o que vocês encontram em termos de preço no Xbox Series S novo, lacrado. E tirem as conclusões de vocês quando o assunto é o preço de cada console e o que vocês vão ter de cada um deles. Com isso dito, fica muito mais fácil da gente falar o que o Xbox Series S está fazendo para poder engrenar no que o PlayStation 4 Pro faz e a gente tentar chegar a um denominador comum nessa conversa, seja o lado negativo ou o lado positivo do console. De lado negativo, a gente pode começar falando que o console não tem mais ênfase nos exclusivos. Hoje em dia, a Microsoft está cada vez mais voltada por compartilhar os exclusivos dela com outras plataformas.
Então quem estiver procurando por exclusivos da Microsoft não precisa se focar no Xbox Series S, porque eventualmente a gente vai ter cada vez mais e mais títulos da plataforma chegando em outros consoles. Já o lado positivo é meio óbvio, a gente tem um console de custo-benefício para a atual geração e é um console que precisa durar até o fim da geração. Não existe margem para os desenvolvedores falarem que não vão desenvolver determinado jogo para o Xbox Series S. O console está no mercado e todos os jogos que chegarem para o sistema Xbox vão chegar para o Series S também. Agora vamos falar do que complica a nossa vida na hora de escolher. O PlayStation 4 Pro. Gente, eu gosto do PlayStation 4 Pro de verdade. Eu tenho o console e eu usei durante muito tempo, mas ele tem muitas ressalvas hoje em dia. O PlayStation 4 Pro é amparado principalmente por duas coisas. Primeiro, o fato de que ele tem um passado muito bom quando a gente pensa nos exclusivos da Sony. Então a primeira coisa é a biblioteca de exclusivos dele. A gente tem acesso a God of War, a gente tem acesso a Spider-Man e a inúmeras outras experiências que eu diria que são experiências únicas dentro do console. E tudo isso rodando geralmente com uma resolução mais alta do que como roda no console base. Então sim, o fator biblioteca de exclusivos dele é realmente um fator forte. Do outro lado, a gente tem o fator sobrevida dele, que ampara bastante o console, porque eu nunca vi uma geração como essa. Essa daqui está sendo uma geração que se destaca de todas as outras, porque a gente está tendo um console, e quando eu digo um console, eu não estou me referindo especificamente ao PS4 Pro agora, eu estou me referindo ao ecossistema PS4. A gente está tendo um console, um ecossistema que a gente nunca viu antes. O PlayStation 4 está conseguindo se manter mesmo depois de anos do PlayStation 5 ter sido lançado. Então a gente acaba recebendo diversas experiências que estão sendo experiências atuais, experiências que estão chegando agora. E naturalmente a gente pensa, bom, se eu tenho uma biblioteca de exclusivos tão firmada, se eu tenho um console com um poder extra para poder se desempenhar melhor com esses jogos, e também o fato de que os jogos recentes estão chegando para ele ainda continua sendo um console que continua recebendo jogos, por que não optar pelo PS4 Pro? É nessa hora que entram as ressalvas quando a gente pensa no PS4 Pro e o que motiva a compra dele. Vejam só. Para começar, se a gente for tratar do tópico exclusivos do console como um fator positivo para ele, a gente precisa alinhar as nossas expectativas, porque esse tópico é um tópico muito sensível, porque os exclusivos aos quais a gente vai se referir são os exclusivos que já lançaram, porque o console não está recebendo mais títulos exclusivos. Então, nesse ponto, a longo prazo é um console que definitivamente não compensa mais. Quem quiser jogar, por exemplo, Silent Hill 2 Remake precisa de um PlayStation 5. Quem quiser jogar Ghost of Yotei também vai precisar de um PlayStation 5, porque o jogo só vai sair para o console da 9ª geração e não para o console da 8ª geração. Quem quer jogar Spider-Man 2 também precisa de um PlayStation 5. Ou seja, a longo prazo, pensar nesse fator exclusivo como algo positivo não é interessante, porque o console já deixou de receber títulos exclusivos de peso para ele. Se você quiser jogar os próximos jogos exclusivos da Sony, você vai precisar, inevitavelmente, comprar um PlayStation 5. Não tem para onde correr. E aí, tentando adivinhar as diversas hipóteses e possibilidades de pensamento que estão passando pela cabeça de vocês nesse momento, a gente poderia dizer que um de vocês vai falar: Pedro, eu tô satisfeito com o grupo de exclusivos que o PlayStation 4 Pro conseguiu construir. Eu quero o console aprimorado porque eu quero ter a melhor experiência com os títulos da sobrevida dele. Afinal de contas, ele é um console que vai continuar recebendo títulos, pelo que a gente viu. Little Nightmares 3, mesmo com o PlayStation 5 em vigência, é um título que vai chegar para o PlayStation 4 também. Call of Duty Black Ops 7 também vai ser disponibilizado para o PlayStation 4. Então faz um certo sentido você querer aproveitar essa sobrevida do ecossistema do PlayStation 4 com o PlayStation 4 Pro para poder ter o melhor desempenho desses jogos quando a gente pensa no console de 8ª geração da Sony. Só que as coisas não são tão simples assim, porque essa área também tem muitas ressalvas. Primeira ressalva, você lembra qual foi a proposta original do PlayStation 4 Pro e o que um jogo como Star Wars Jedi Survival entregou considerando essa proposta? A proposta original do console basicamente foi tentar trazer um 4K de resolução, enquanto que Star Wars Jedi Survival foi um jogo que faz parte dessa sobrevida do console e entregou nada menos do que 864p de resolução. Um completo desastre, considerando que o console visava entregar 4K nessa quantidade de pixels. Isso define a capacidade do PlayStation 4 Pro? Obviamente que não, mas diz muito sobre como está o interesse em desenvolver para um console aprimorado da 8ª geração de consoles que nem é fabricado mais, entende? Então, se você está procurando o PlayStation 4 Pro visando isso, visando esse poder extra para poder ter um desempenho maior nesses jogos da sobrevida,
desiste, não faz sentido. Segunda ressalva, a gente já entendeu que o ecossistema PlayStation 4 tem uma sobrevida e isso é muito importante e um fator extremamente positivo considerando tudo que a gente já vivenciou ao longo dessas gerações de videogame. Mas isso não quer dizer que essa sobrevida vai acoplar todos os jogos que a gente já recebeu pro PlayStation 5. Então se você quiser ter uma experiência multiplataforma como Dead Space Remake, você precisa de um console como o PlayStation 5 ou um Xbox Series S ou X. Se você quiser ter uma experiência como Alan Wake 2, você precisa de um PlayStation 5 ou um Xbox Series. Se você quiser jogar um jogo como Mortal Kombat 1, você também precisa de um console da atual geração. Então eu acho que o PlayStation 4 Pro é um investimento muito alto, considerando o período de lançamento dele e o tempo de vida útil que ele consegue oferecer ainda, seja nos exclusivos, que já acabou, porque provavelmente ele não vai receber mais nenhum título exclusivo da Sony, ou então pensando em títulos multiplataforma, que não deve durar muito para ele parar de receber jogos de peso nesse ramo também. Eu não sei, mas falando bem friamente para vocês, mesmo que eu goste muito do console, olhando a situação de uma maneira racional e pensando na expectativa de futuro dele, não é um console interessante considerando o investimento que a gente pode fazer com ele. E qual seria a solução na minha cabeça? E eu acho que existem dois casos. Primeiro, eu diria que para remediar, para poder tentar tapar o sol com a peneira, é interessante considerar o PS4 Slim, porque ele é um console mais barato e ele vai te dar acesso aos mesmos jogos que o PlayStation 4 Pro te dá acesso. E considerando os títulos exclusivos, é um console muito interessante porque os jogos exclusivos da Sony costumam exprimir o máximo de poder dele. E quando a gente pensa nos jogos da sobrevida, como a galera não tem utilizado muito do poder do PS4 Pro, não tem existido tanta diferença substancial de um console para outro em nível de apresentação e desempenho em si, em nível de performance, entende? Já quando a gente pensa numa solução mais viável, se você não tem interesse no Xbox Series S justamente por conta do fator exclusivo e tá pensando em aproveitar mais do poder dos exclusivos da Sony, eu acho que o PlayStation 4 Pro não é a saída. O que é a saída é o PlayStation 5. Principalmente quando a gente considera que o que você vai investir a mais no PlayStation 5 vai te dar um retorno muito maior por muito mais tempo, porque ele vai te dar toda a experiência aprimorada dos jogos do PlayStation 4 e também vai te dar uma sobrevida muito maior. Afinal de contas, ele é um console da atual geração. Ele vai te permitir jogar todos os jogos exclusivos da Sony que ainda serão lançados e todos os jogos multiplataforma também. Então você não vai ficar de fora de nenhum jogo da atual geração, entende? Então eu acho que isso responde todas as perguntas que a gente levantou aqui. Se você quiser experienciar o catálogo de exclusivos da Sony, mas não quer gastar muito, eu acho que o PS4 Slim é uma pedida muito mais interessante. Agora, se você quer um console muito mais parrudo para poder experienciar esses mesmos jogos exclusivos e pensando também no futuro, é interessante pensar no PlayStation 5. E claro, por último, mas não menos importante, eu não acho interessante trocar o Xbox Series S por um PlayStation 4 Pro. Se você quer trocar o Xbox Series S por um console para poder ter acesso às experiências da Sony, que esse console seja o PlayStation 5. Mas deixa aí a sua opinião no campo dos comentários com relação a tudo isso, porque no final das contas, essa daqui é só a minha opinião e o dinheiro é seu. Você pode comprar o console que você quiser. Eu só tô te apresentando cenários e tentando debater um pouco sobre o assunto, porque quanto mais a gente fala, mais a gente elabora, e talvez isso tenha clareado um pouco a sua mente que talvez esteja em dúvida, né? Mas deixa aí no campo dos comentários qual é a sua decisão, qual é a sua opinião sobre esse assunto, certo? No mais, eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que eu postar por aqui. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.